O tema agora será a importância da legislação para facilitar a inovação dentro do setor espacial. Um tema importante, a gente até falou um pouco sobre direito espacial, mas esse tema agora vai estar relacionado aqui ao desenvolvimento de soluções inovadoras e como a legislação pode ajudar nesse processo. Queria convidar a moderadora Tânia Lopes Pimenta, secretária do Controle Externo de Aquisições e Logística do Tribunal de Contas da União. Tudo bem, Tânia? Tudo bom, Emerson? Me ouve bem? Super bem. Um prazer estar aqui com você, muito prazer em conhecê-la à distância, né? Mas agradeço bastante a sua participação e pode ficar à vontade em fazer a introdução do painel e depois dos palestrantes e o debate no final. Fique à vontade, Tânia. Tá certo, Emerson, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer, antes de tudo, o convite, né, para fazer essa moderação. Parabenizar a organização do evento, cumprimentar os painelistas, todos que nos acompanham nesse momento. E sobre o tema do painel de hoje, né, oportunidades a partir da legislação para o setor aeroespacial, esse é um tema extremamente relevante, porque, afinal, os projetos precisam sair do papel. E a segurança jurídica para que isso ocorra é fundamental. Mas a gente sabe que existe uma gama de aplicações no setor aeroespacial que vão desde defesa, proteção ambiental, mobilidade, transporte, agricultura, turismo espacial, enfim, ouvindo os painéis anteriores, né, em que esses temas foram tratados com profundidade, a gente percebe que é inegável o pioneirismo, a importância do setor aeroespacial na área de ciência, de tecnologia, de inovação. Então, certamente é um setor que dita muitas mudanças, que inspira muitas iniciativas e que, muito provavelmente, essas iniciativas posteriormente vão acabar sendo incorporadas no nosso arcabouço jurídico legislativo, num processo de aprendizado, de retroalimentação, e com isso a gente vai abrindo novas possibilidades para contratações também de outros objetos, né, não somente aqueles relacionados a esse setor. Então, a pergunta é como melhorar, por meio dessas ferramentas normativas, o ecossistema espacial brasileiro, sendo ele reconhecidamente uma porta para inovações e para o desenvolvimento de novas tecnologias para diversos outros setores da economia do país, né? E a resposta a essa pergunta talvez passe por uma das ferramentas mais poderosas que o poder público tem para promover essas mudanças incrementais ou disruptivas, que é o seu poder de compra, o seu poder de compra empregado em contratações de inovação. A gente sabe que não se consegue ganhos relevantes de eficiência sem romper com modelos que já não funcionam assim tão bem, para construir outros modelos mais ousados, em constante evolução. E a gente sabe também que não se consegue essa ruptura igualmente sem muita ciência, pesquisa, desenvolvimento, mas principalmente com uma base jurídica consistente e uma rede de atores engajados de diversos setores estratégicos e convergentes nesse propósito. E alguns desses atores, cuja atuação tem sido fundamental para mudar os rumos das contratações de inovação do país, ampliando os nossos horizontes por meio de inovações legislativas, trazendo possibilidades concretas de transformação, e estão aqui hoje e são os nossos ilustres convidados deste painel. Eu vou apresentar então para vocês os especialistas, profundos conhecedores da legislação aplicável à inovação, e que agora vão fazer as suas exposições. Dr. Henrique Trócoli Júnior, procurador-chefe da Agência Espacial Brasileira, o Dr. André Tortato Hauin, diretor de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação e Infraestrutura do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e o Dr. Bruno Portela, secretário especial adjunto do Ministério da Economia. Queria avisar aos painelistas que cada um terá 15 minutos para fazer as suas apresentações, peço que se atentem ao prazo, e eu convido, então, o Dr. Henrique Trócoli para fazer inicialmente a sua exposição. Dr. Henrique. Boa tarde, todos me ouvem bem? Como vão todos? Prazer em conhecê-la, Tânia, meu amigo Portela, André. Eu vim aqui hoje, né, a convite da EB, também do Emerson, para falar nesse fórum do Space PR.
e me foi proposta a tarefa de falar sobre, sobre os instrumentos da inovação, né? E toda vez que eu vejo palestras sobre o tema, sempre se fala muito, né? Sempre se foca muito nos instrumentos legais. E conversando com o Emerson, a gente procurando, né, saber qual seria o nosso público, é um público muito diverso, então eu resolvi falar de um dos instrumentos que não está na lei, que é a procuradoria. É a atividade do advogado público que precisa viabilizar, né, as ferramentas, o ferramental que o novo marco legal trouxe, o marco legal das startups, é aquela pessoa que está do lado do gestor, que procura solucionar os problemas da administração para viabilizar o marco legal de inovação e as inovações como elas vêm acontecendo. Então, eu preparei aqui uma apresentação, vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá, gente. Eu vou apresentar, então, primeiro a vocês o que é a Procuradoria junto à EB, né? Aí aqui está a nossa fachada, nossa bela fachada. Aqui a Agência Espacial fica em Brasília, né, no setor policial sul. É um ambiente muito agradável, junto com outras instituições, a Polícia Rodoviária, a Agência Nacional de Águas. E nós temos uma equipe bem enxuta, né? Nós temos 3 vagas, atualmente só somos 2 procuradores, eu e o doutor Leonardo, que está aqui mais à direita, e um colaborador, que é o meu querido amigo Renaud, que é o que me dá aqui o suporte administrativo, né? Que faz a dinâmica administrativa, que tramita os processos, etc. Então, uma coisa que eu gosto sempre de falar é que muita gente acha que os procuradores custam muito às unidades. E, na verdade, eu coloquei aqui um panorama de 2020 e 2021, do qual era o custo dos procuradores e qual é o custo total da Procuradoria para a agência, né? Então, aqui, você vê que os 2 procuradores custam R$ 110.512 ao ano para a AEB. E o colaborador tem um custo maior, né, porque nosso salário ele é pago pela Advocacia Geral da União, e nós ainda temos mais uma vaga da Procuradoria, que ela vai ser uma vaga sem custo para a agência. Então, nós seríamos, então, 3 procuradores, né, a um custo total de R$ 110 mil por ano, o que o nosso orçamento, salvo engano, é 100 milhões, representa aí, eu acho que acredito, né, se não me falha os cálculos, menos de 1% menos de 1% do orçamento da agência. O que a agência faz, né? O que a Procuradoria faz? A Procuradoria procura auxiliar o gestor na formulação da política pública, analisando os normativos, analisando os contratos e também procurando, né, participar mais da gestão, no sentido de viabilizar ou propor também, né, medidas em prol da inovação da agência, né? Então, eu cheguei aqui em 2019, né, não se falava ainda no Marco Legal de Inovação. No Marco Legal de Inovação, o decreto veio em 2018, a lei é de 2004. Né? Então, assim, nós tínhamos muito poucas manifestações tangenciando essa questão. E um primeiro ponto, né, que a gente procurou trazer para a agência foi uma demanda que chegou porque estavam vendendo, né, objetos no Mercado Livre com a marca da EB. E o setor espacial ele é bastante atrativo, né? Ele é encantador, as pessoas se apaixonam, né? Então, por que não viabilizar então uma marca da AEB? Não para ser lucrativa, mas que a gente conseguisse disseminar a agência, né, pelo Brasil, pelos os outros participantes dessa cadeia, junto ao Congresso, etc. E agora, então, a gente conseguiu registrar a marca AEB junto ao INPE, para não só protegê-la com mais eficiência, agora, uma vez que ela é registrada, ela tem também uma proteção penal, mas para, no futuro, viabilizar o licenciamento dessa marca, eventualmente produzir, vender, né, objetos com a marca da EB, né, etc., assim como a NASA faz, né? Outro ponto que a gente viu é que a agência ela tinha muitas iniciativas no sentido da inovação, da tecnologia, né? Ela financiava e participava de muitos projetos, né, como o desenvolvimento de satélites, etc. E tal. Então, a gente entendeu que a agência poderia ser qualificada como um instituto de ciência e tecnologia.
Então, nós começamos em 2019, fizemos uma manifestação, e essa manifestação, ao final, né, foi aceita também pela Procuradoria-Geral, e hoje a EB ela é um Instituto de Ciência e Tecnologia. Faltava, então, a institucionalização da política de inovação da agência. Então, nós tomamos a iniciativa, procuramos a direção e propusemos, então, coordenar o grupo que veio a redigir, né, a nossa política de inovação, com vias também para instituir um núcleo de inovação tecnológica aqui na agência, para que a gente possa, então, assim, não só, né, ter um norte para a nossa política de inovação, mas também para que terceiros conheçam o que a EB faz no âmbito da inovação, da ciência e da tecnologia. Dentro desse esforço, observamos também que a agência ela não explora a sua propriedade intelectual. Então, nós incentivamos, dentro das manifestações, em conversa com os colegas, a começar a gerir essa propriedade intelectual. E isso já está sendo feito, nós já fizemos manifestações nesse sentido, e no futuro nós já vamos começar a licenciar, a ceder e transferir a nossa tecnologia. Outro ponto que procuramos atuar foi uma maior interlocução com o Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação da Procuradoria-Geral Federal. Hoje eu sou o coordenador desse fórum. Esse fórum conta com outras procuradorias que se dedicam, né, à ciência, tecnologia e inovação, como, por exemplo, o próprio INPI, o IPEA, algumas universidades estão compondo esse fórum, a Fiocruz. Então, assim, e junto com os colegas, a gente discutia as temáticas, discutia as soluções, dividir manifestações. O fórum ele tem um papel junto com a Câmara de Ciência da Procuradoria, que tem se esforçado muito em criar modelos, né, de minutas, checklists, para facilitar a vida do gestor. Então, hoje você já tem como não só padronizar, mas também como você já partir de algo que está pronto e sempre em constante aperfeiçoamento, né? Participamos da encomenda tecnológica no desenvolvimento do sistema teleguiado, estamos atuando assim, ativamente, resolvendo as dúvidas pontuais para que esse processo ele não fique parado, né? Damos completa urgência à encomenda tecnológica e está sendo um aprendizado muito interessante. Foi feito também com o apoio, né, do TCU. O TCU minutou o manual a partir da experiência da encomenda tecnológica da EB, e agora nós vamos para a fase de contratação, né? Cada dia mais chega, né, a partir da disseminação interna do marco legal, através dos instrumentos. Né? Fizemos uma apresentação para os diretores e para o presidente, para que eles conheçam o ferramental disponível e, quando eles vão conversar com os interessados, eles saibam, né, propor instrumentos de parcerias, instrumentos de compra, da utilização do poder de compra do Estado, do intercâmbio internacional que pode ser feito, como a EB, enquanto ICT, pode, né, vestindo essa roupa de ICT, como é que ela pode ser um propulsor, né, da inovação. E ainda falta avançar muito, mas a gente já começou com esse trabalho, né? Então, fizemos essa divulgação interna do marco legal, vamos tentar, né, fazer isso dia a dia. Então, cada reunião que a gente faz aqui com os órgãos assessorados, com os servidores, a gente apresenta, né, as possibilidades do marco legal para que ele seja realmente conhecido e praticado, né, internamente. E estamos agora com outros dois novos projetos aqui dentro, que primeiro, a gente tem surgido muitas dúvidas sobre qual é o marco legal, quais são os benefícios que uma empresa, uma startup, ela pode ter para se dedicar à inovação na área espacial. Então, fizemos uma reunião com o Siscomex, estamos procurando contato com a Fazenda, com a Receita Federal, conhecendo, né, a legislação que rege o setor de tecnologia, para, no futuro, nós criarmos um material que seja assim, de fácil entendimento, para que, quando o gestor ele possa conversar com os seus parceiros, ele possa levar já esse marco, assim, vamos dizer assim, mastigado para os eventuais parceiros. O outro projeto que nós estamos empreendendo é o que a gente está chamando aqui de linguagem inovadora.
muitas vezes os servidores eles travam por dúvidas pontuais em determinadas manifestações nossas, porque a linguagem jurídica ela tende a ser um pouco rebuscada. Então, nós estamos procurando, através de vídeos curtos, explicar as nossas manifestações, não só para que eles possam consultar, né, quando tiverem dúvidas pontuais, mas que isso fique como uma memória institucional da agência, para que o novo servidor que chega ele já possa ver esse vídeo e já entender qual é a dinâmica daquilo ali. E a segunda regra que a gente usa aqui é a do seja resiliente. Por que ser resiliente? Não é fácil você fazer o novo, né? O novo ele tem o natural, né? A natural resistência para o novo e tem também o medo, né, de errar, o medo do eventual fracasso. Então, assim, está sendo uma experiência muito interessante porque a gente leva muita patada, né, vamos dizer assim. Outro dia a gente fez uma proposta para um determinado órgão jurídico e eu quase retornou assim como uma aula de direito administrativo, né? Como se a gente não soubesse aquilo que foi pontuado. E, na verdade, o escopo mais interessante ele não foi percebido. E o colega ele já não quis nem conversar para entender o que estava sendo pontuado ali naquela manifestação. Então, assim, é complicado, mas a gente tem que insistir, né? Então, a gente aqui dentro da Procuradoria, nós temos essa regra, né? Como é que eu posso dizer? Essa postura de resiliência, insistir, ainda que a gente venha a se equivocar em algum momento. Então, se não está dando certo por um momento, nós somos humildes para reconhecermos que não é naquele melhor caminho e a gente muda de ideia, né? Então, se não é para ser desse jeito, por que não fazermos desse outro jeito? Né? E, às vezes, a gente descobre isso durante o procedimento, porque nem todo mundo sabe tudo, né? Então, assim, essa postura de humildade a gente tem que ter, né, para reconhecer quando esse caminho não é o mais adequado, então mudar de estratégia. Outro ponto que a gente acha bastante interessante é entender como funciona o seu gestor. O seu gestor ele tem um jeito de trabalhar, né? E quando a gente vê palestras, houve uma palestra que o TCU, um seminário que o TCU promoveu recentemente, e uma das queixas, né, da pouca implementação do marco legal era exatamente a Procuradoria, né? Muitos colegas que ainda resistem à mudança ou procuram primeiro dizer não, e quando nós aqui estamos como resolvedores de problemas, né? Então, a gente precisa entender o gestor para entender como é que ele funciona, né? Para que a gente consiga conversar com ele e, eventualmente, convencê-lo, né, da necessidade da adoção de medidas novas, né? E, assim, então, a gente precisa conquistar aos poucos e de uma forma mineira, né? Mineira no bom sentido, no sentido de que a gente não pode entrar em conflito, né? O não, ele pode ser dito de várias formas. Então, quando você coloca num papel, né, várias ressalvas, várias recomendações, tratando o seu gestor como se ele fosse quase um criminoso, a gente não vai conseguir avançar, porque haverá uma resistência muito grande com a Procuradoria. Então, a gente precisa ou melhor, conversar mais e escrever menos, no sentido de que, se não está legal, é melhor a gente ir lá, tratar a matéria na origem, né? Sem colocar no papel, ou né, caso não haja jeito, aí realmente tem que ir, mas isso, pela nossa experiência, quase nunca acontece. Se você consegue conversar com o seu gestor, conversar com os servidores, explicar direitinho de uma forma branda, suave, todo o trabalho ele se aperfeiçoa, né? E para isso a gente precisa obter apoio, né? Conversar mais. E os servidores, né? Uma vez me falaram que eu era muito pouco estratégico e muito operacional. É porque os problemas eles nem sempre são estratégicos, né? Os problemas eles são muito operacionais também. E se você não consegue, né, o apoio do teu servidor, se você não consegue a confiança dele, a coisa não vai fluir, né? Então, assim, a gente consegue dar uma resposta muito rápida às nossas demandas
exatamente porque a gente tem essa liberdade, né? A gente tem as portas abertas para que qualquer dúvida que surja, por mais besta que seja, ele tem aqui o apoio da Procuradoria, ele pode vir a hora que ele quiser, sem formalidades. A terceira regrinha, então, seria a criatividade, né? Muitos dos problemas, eles são de fácil solução. Eu nunca fui pedir orçamento ou para aumentar o meu quadro. A gente sempre procurou trabalhar com o que tem, apresentando soluções sem procurar exigir nada. O recurso ele é muito curto, né, para a agência, para o setor de tecnologia como um todo. Então, a gente tem que ser criativo. E uma das etapas para essa criatividade que a gente tem que superar é desfazer alguns mitos, né? Muitas pessoas acham que a criatividade ela é um dom. E, na verdade, todo mundo é criativo por natureza, né? Vejam as crianças. A gente deixa de ser criativo porque nós somos tolhidos a vida inteira. Então, é muito importante que quando o servidor, o diretor, ou o próprio, né, a gestão como um todo, ela vem conversar com a gente tem que escutar aquela demanda e sem dizer que está errado ou dizer que isso é um absurdo. Então, você tem que propiciar um ambiente de empatia para que as pessoas possam trazer as suas ideias, né? Então, quando a gente consegue um ambiente que é assim, que é livre, né, que a pessoa pode fazer, né, os brainstorms, possivelmente surgirão ideias muito interessantes daquilo ali. Então, muitas das ideias que a gente vem implementando surgiram desse tipo de diálogo, junto com os servidores, quando eles sentam aqui para a gente conversar. Então, outro mito é o mito do acaso, que a criatividade ela vem como um estalo, né? Não, na verdade, a criatividade ela é fruto de um processo muito árduo, né? Uma dedicação, né? Que é para você explorar, ir atrás, cavar, cavar, cavar. Eu acho muito bacana algumas histórias de criatividade, como, por exemplo, a do espelho do elevador, né? Queriam-se um método para tornar o elevador mais rápido. E, na verdade, se colocou um espelho para que a pessoa tivesse uma percepção do tempo diferenciada. Então, assim, muitas das ideias elas são fruto, né, de um árduo trabalho, mas, às vezes, por um processo que não é aquele, né, objetivamente trilhado, aquele que sempre foi trilhado. Então, não é sempre porque foi feito dessa forma que a gente precisa fazer. Então, o bloqueio do gabarito, ele vem, né, essa terminologia toda vem de um curso que eu fiz sobre criatividade numa escola chamada Keep Learning School, que é até de um conterrâneo meu lá de Recife, o Murilo Dan, que é muito interessante, porque as crianças elas vão perdendo a criatividade a partir dos bloqueios que vão sendo incutidos na mente delas, né? E um deles é o do gabarito, que só tem uma resposta certa. No direito, isso é totalmente inverídico, né? Porque existem várias soluções. A gente só precisa estar com a cabeça aberta para que elas aconteçam. E se elas não são tão fáceis de solução, a gente tem que ir realmente se dedicar, ser resiliente e procurar convencer as pessoas de que aquele caminho é sim possível. Então, o bloqueio do adulto, ele fala muito sobre essa característica, né, do adulto, de depois que forma a sua opinião, é só aquilo e pronto. Quando, na verdade, a gente tem que estar aberto, né, num ambiente de racionamento de recursos, a gente tem que estar aberto a soluções criativas. Outro é o bloqueio do ocupado, né? Nós não temos tempo para isso, né? Já é muito trabalhoso fazer desse jeito. Então, né, eu já tenho muita demanda. Então, isso impede que a gente se dedique um pouquinho de tempo que seja para o novo, né, para conversar sobre soluções. Por fim, chama-se o bloqueio do especialista, aquilo que somente quem é doutor ou né, mestre ou um estudioso daquela matéria pode propor soluções. Claro que quem tem mais conhecimento, mais repertório, ele vai achar soluções, um maior volume de soluções. Mas será que uma pessoa leiga, né, a pessoa, principalmente o destinatário do teu serviço, será que ele não tem uma solução criativa para um problema que você está vivenciando? Então, deixo aqui, né, a provocações para vocês. E aqui tem o meu programa preferido aqui na EB, que eu já fui quando antes da pandemia eu fui lá conversar com as crianças, né, para ver, né, como é que funcionava na cabecinha delas. Aqui tem algumas fotos desses eventos,
Aqui tem o Cosminho, que é o nosso mascote. O presidente outro dia estava nos questionando se a gente não poderia aumentar, né, essa turma para criar outros personagens. E é simplesmente fantástico ver como o espaço apaixona, ou pelo menos ilumina os olhinhos dessas crianças. Eles vêm, eu acredito que a Aline vai falar um pouquinho no próximo painel, mas eles vêm aqui, passam o dia e se encantam, né, com as atividades que a EB proporciona. E não é só isso, ó. Dentro lá desse endereço que eu coloquei aqui, tem as dobraduras. Eu já levei para casa para brincar com a minha filha, e é muito bacana isso aqui, né? Tem algumas dobraduras, elas são muitas, estão nesse endereço, para quem quiser, né, imprimir, as escolas podem, né, utilizar, ou seja, é um recurso assim, lúdico, que traduz nas crianças, né, ou pelo menos provoca na criança o interesse pelo espaço, e são as crianças que serão, né, os futuros cientistas, os futuros procuradores e as pessoas que se dedicarão a essa temática no futuro. Aqui tem as ferramentas, os instrumentos legais. Eu não vou discorrer para vocês, porque acredito que os outros palestrantes já vão falar sobre eles, mas são muitos e ainda em evolução. Então, eu conclamo, né, principalmente os advogados públicos que estejam vendo, que interajam mais com os gestores, interajam mais com os outros advogados privados, para que a gente consiga não só implementar esses instrumentos, mas implementar e dar celeridade às demandas, para que a Procuradoria não seja um entrave, seja realmente uma solução, né? E finalizo aqui com algumas palavras, algumas frases que me motivam muito, né? Que uma é a do meu também conterrâneo Silvio Meira, que a inovação é a criatividade emitindo nota fiscal, então não basta só ser criativo, a gente tem que ralar, a gente tem que colocar realmente a mão na massa para poder inovar. E que a outra é que a competição é para os perdedores. Quem não inova está competindo, e quem está competindo é porque está perdendo. Deixo aqui o meu agradecimento, porque hoje eu sou formado no pouco que sei sobre inovação, ciência e tecnologia, por esse livro aí, de grandes autores. Um deles está aqui nessa palestra, que é o Bruno Portela, junto com o Caio, o Leopoldo e também o Rafael, que, sem dúvida nenhuma, é o melhor livro da temática jurídica, né, no Brasil atualmente. Agradeço imensamente o convite do Emerson, da EB, e fica aqui, né, como é que eu posso dizer, né? Uma observação de que a Procuradoria ela pode ser, sim, um instrumento para a inovação, um instrumento de concretização do nosso marco de ciência legal, de tecnologia e dos outros instrumentos normativos que existem. Muito obrigado. Obrigada, doutor Henrique. O senhor trouxe alguns aspectos muito interessantes aqui para a nossa reflexão, né? O primeiro deles falou com muita propriedade sobre o papel da Procuradoria, né, dos nossos jurídicos nesse processo de contratação. Realmente é um processo, um papel de auxiliar o gestor, né, na condução dos projetos, para entender melhor legislação de inovação, até para assessorar os técnicos e desincumbir eles de todo esse trabalho de correr atrás dessas informações, né, do conhecimento profundo jurídico sobre as questões que envolvem a inovação, contratação de inovação, né? Também achei muito interessante algumas questões que foram colocadas aí pelo senhor, como, por exemplo, a questão da padronização de documentos. É algo que nós, né, lá no TCU, nos órgãos de controle, a gente bate muito nisso, padronização de documentos, essas etapas mais burocráticas, né? Criar um ambiente de governança, de segurança em relação a essas ferramentas para contratações, isso é fundamental para o gestor. A questão da linguagem inovadora, eu achei isso super legal, também nunca tinha visto uma iniciativa dessa, que de fato a gente sabe que os jargões jurídicos muitas vezes causam dificuldades de entendimento, né? E muito interessante também a questão do diálogo, né? Porque, de fato, e aí eu me coloco no grupo dos órgãos de controle, junto com o jurídico também, né? No caso de controle interno, mas a gente tem essa tendência de replicar jurisprudência, de replicar posicionamentos, de não olhar para as especificidades e novidades no caso concreto, né? E de abrir esse canal de comunicação com os gestores para ver aonde é o ponto fundamental, cadê a diferença aqui em relação ao que até então vinha sendo feito, né?
Então, muito obrigada pela sua apresentação, gostei bastante. E agora eu vou, então, passar para o próximo painelista. Tânia, Oi. tudo bem? Tudo bem, Tudo Tânia? bem, tudo bem. Muito, Tudo bom, Emer? muito legal esse tema. Não, eu recebi só uma mensagem aqui, se haveria possibilidade de invertermos as próximas apresentações, o próximo ser o Bruno e depois o André. É possível, Tânia? Claro. É possível, André? É possível, André? O André puder dar um ok para nós? Sem problema. Ok, então, pronto, eu quis dar essa comunicação. Nós estamos no evento online, né? Temos que improvisar às vezes, então, Tânia, se puder convidar o Bruno agora, eu agradeço, tá bem? Tá bem, então vou passar o convite agora para o doutor Bruno Portela, secretário especial adjunto da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Bruno. Muito obrigado, Tânia. Boa tarde a todos. Muito obrigado também por ceder a vez, André, mas é porque eu vou ter uma reunião às 16h45, eu até vou procurar ser breve, mas bem objetivo. Mas primeiro eu queria agradecer ao Emerson, né, a todos que participam aqui do evento pela oportunidade. O tema tem uma importância histórica para mim, e eu explico por quê. É a primeira vez que eu fui para o mundo da inovação, lá em 2011, foi para a área espacial, eu saí, até brinco, né? Eu sou procurador federal de carreira, eu saí da Procuradoria Federal especializada do INCRA para a Procuradoria Federal especializada da EB. Então, saí da Terra para o espaço. E depois dali, continuo flutuando nesse tema que eu realmente acolhi como o tema realmente de vida, né? O tema de vida profissional. Né? Hoje, trabalho com isso ainda, né? Há mais de 10 anos, tive a oportunidade de trabalhar nos principais marcos legais, né? De inovação, e realmente foi um prazer, foi uma felicidade, mas tudo começou, né, com o tema espacial, né? O tema espacial, e na Agência Espacial Brasileira, quando eu fui procurador-chefe substituto e procurador-chefe, e dali fui para o MCTI. E é um tema que eu entendo até hoje como estratégico, né? Passei a conhecer melhor lá em 2011, mas ainda entendo como estratégico, e cabe até trazer um pouco do que é a nossa secretaria. A CEPEC é uma secretaria especial do Ministério da Economia, é uma entre 8 secretarias. Nós temos a produtividade e competitividade, nós temos uma agenda com o setor produtivo, nós escutamos, nós somos o canal do setor produtivo dentro do governo federal, e nossa secretaria é baseada ancorada em 3 grandes eixos, né? Melhoria do ambiente de negócio, tentando sempre reduzir o custo do Brasil, que hoje é da ordem lá de 1,5 trilhão de reais, estudo próprio nosso, com metodologia própria. Então, é um tema que nós batalhamos muito, inclusive aprovamos a Lei de Ambiente de Negócio, que conversa, né, perfeitamente com o setor espacial, evidentemente, para tirar a burocracia. O nosso segundo eixo é o choque de investimento privado. Investimento do setor espacial tem total relação com isso, principalmente na infraestrutura espacial. Então, tem total relação, pertinência temática com as atribuições legais, a competência legal da nossa secretaria. E o terceiro, que é futuro digital, né, que conversa exatamente, né, com o tema de inovação, e o tema de inovação na seara espacial. Falando isso, eu queria também agora saudar, né, eu estou aqui ao lado de grandes amigos no mundo virtual, a Tânia, né, uma grande amiga do TCU, muito competente na parte de controle externo, entende bem das ferramentas de inovação. Meu amigo já de uma longa data, desde o MCTI, André Hauer, e, claro, um amigo que já foi colega, já foi meu substituto no MDIC, hoje está na EB, Henrique Troca. Realmente é um prazer dividir esse painel com vocês. Então, eu tive essa oportunidade de trabalhar nessa revolução dos marcos regulatórios de inovação, e é muito bom sempre falar sobre isso e fazer esse link com a área espacial, que foi onde eu comecei no tema de inovação. Então, a gente vem ali desde 2012, 2013, quando eu era consultor jurídico do MCTI, trabalhando nos marcos, principalmente no Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que a ideia era fazer um código, depois mudou para o marco, mas ganhou corpo, né, com a mudança na Constituição, ali colocando pela primeira vez inovação e trazendo a importância da inovação para a Carta Magna. Então, dali começou, sim, uma revolução, desde 2016 até agora, 2021, dos marcos regulatórios de inovação. E isso se comprova de que forma? Primeiro veio a Emenda Constitucional 85, 2015, colocando lá a inovação como um grande, né, tema para a sociedade brasileira. Aí a gente mudou a Lei de Inovação, a 10.973, pela 13.243, nós mudamos a Lei de Inovação em mais 8 leis, realmente para facilitar esse ambiente de inovação, o ecossistema de inovação como um todo. Aí a gente veio com um decreto, regulamentando já em 2018,
lei do Marco Civil da Internet, governo digital, e agora, nos últimos anos, a gente avançando na LGPD, que de alguma forma conversa com isso, e também na lei de licitações e o Marco Legal das Startups, que eu trabalhei diretamente dentro da nossa secretaria, juntamente com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né, focado sempre em empreendedorismo inovador, que é uma competência nossa. Então, a gente avançou nesses 5 anos absurdamente, né? Nós sabemos que a parte de recursos públicos para investir em inovação deu realmente uma caída, isso não é bom para a área de inovação, mas na área de regulação de ambiente de negócio, nós, né, criamos grandes revoluções, né, em cada legislação que a gente está falando. Hoje nós temos vários instrumentos de fomento à inovação. E vocês, né, vocês pegarem, até fazer um contexto aqui histórico, né, e linkar também com o tema da área espacial. Lá em 2004, quando a Lei de Inovação foi aprovada, não tinha nem sido modificado a Constituição, nós tínhamos o que ali? Nós tínhamos as empresas, as companhias, as 10 maiores companhias mundiais, eram principalmente da área de energia e bancos. Tinha apenas uma da área tecnológica, que era a Microsoft. Quando o novo marco legal, como a gente chama, que é a Emenda Constitucional 85 de 2015, a modificação da Lei de Inovação e o decreto foram aprovados, o mundo já era outro, né? O mundo passou a estar presente na nossa mão via celular. E as companhias que dominam o mundo hoje, na sua grande parte, são da área de tecnologia. 2 só não são hoje. Uma é da Louis Vuitton, né, da parte de vestuário, bolsas e tudo, e a outra do investidor, que é o Warren Buffett, que está dentro ali das 10. Mas o resto é tudo tecnologia. E hoje, né, para fazer esse link com a área espacial, o homem mais rico, né, do mundo trabalha na área espacial. É o Elon Musk, que tem uma das suas empresas, a SpaceX e a Tesla, que trabalham na área espacial. Então, realmente, esse é o nosso mundo. Então, o setor espacial tem, sim, uma importância muito grande. Eu sou conselheiro de administração da Embrapa, né? Então, a Embrapa depende muito do setor espacial por meio dos seus satélites, por informações, por precisão nas informações espaciais. Então, eu entendo, sim, né, não só por fazer parte da Procuradoria, da AGU, não só por fazer parte do Ministério da Economia, mas também por fazer parte do board da Embrapa, eu entendo muito bem a importância do setor espacial. Então, a gente veio, sim, com essa mudança muito grande, normativa, né, a partir da Emenda Constitucional 85 de 2015, a construção, a partir da emenda constitucional, era para colocar não só inovação, mas trazer, né, o espírito da lei e trazer força normativa. Né? A partir da que a gente fala como jurídico aqui, a gente utiliza a pirâmide de Hans-Kelsen e coloca a Constituição ali no ápice, no alto da pirâmide, colocando essa força. Então, a partir ali da Constituição, todos os marcos que vieram, todas as legislações que vieram, tiveram essa força constitucional, né, para ter legitimidade, para trazer segurança jurídica para o gestor. Né? E liberdade, né? Essa liberdade que é o mais importante. Mas liberdade sempre vem atrelada à responsabilidade do gestor. Isso é muito bom ser mediado aqui pela amiga Tânia, do TCU, para sempre ter essa troca, né? Da liberdade, da responsabilidade e do controle, né? Sobre tudo isso. Então, a gente teve essa construção dentro da emenda constitucional, né? Trazendo liberdade, e liberdade, sim, de construção de alianças estratégicas. Hoje, existe essa menção lá no artigo 219, da Constituição, e no artigo 3º, que eu entendo, da Lei 10.973, que é o espírito do marco legal, que fala da constituição de alianças estratégicas, baseado também na Constituição, na força normativa da Constituição, que coloca, né, que hoje você pode fazer, assinar, celebrar, acordar, pactuar instrumentos de cooperação técnica com qualquer entidade, com ou sem fins lucrativos, público ou privado, nacional ou estrangeiro, né? Vídeo que nós conseguimos, até pelo Raul, a gente participou da assinatura do contrato da AstraZeneca Oxford, a vacina. Lá você via essa aliança estratégica sendo montada, né, e sempre voltada para a tríplice aliança, da tríplice hélice. Setor privado, né, você pega a AstraZeneca, setor público, a Fiocruz, né, e a comunidade científica, a Oxford. Então, é isso que o marco quer. É a formação, né, a constituição de alianças estratégicas que o setor espacial deve buscar e tem hoje em mente, sim. Outro ponto que a Constituição levanta e a Lei de Inovação também reforça é a parte da construção dos ambientes promotores de inovação. Isso realmente é incrível. Nós temos um grande ambiente promotor de inovação da área espacial, que é ali em São José dos Campos, acredito que é o Vale do Paraíba, se eu estiver equivocado, me falem, em São Paulo. A gente já tem uma formação de um grande ambiente promotor de inovação, mas a gente tem que expandir, em razão até da importância
que é o tema para o Brasil e para o mundo em si. Hoje é uma corrida espacial. Nós temos, sim, uma volta da corrida espacial em razão de tudo que ela pode proporcionar, e acredito que os painéis anteriores do Space BR falou sobre isso. Então, hoje, nós temos, sim, que focar nas possibilidades dos ambientes, da formação de ambientes promotores de inovação. Por meio de incubadoras, por meio do Parque Tecnológico lá de São José dos Campos, inclusive foi meu primeiro chefe na área de inovação, Marco Halpe, faleceu ultimamente. O nosso livro, a segunda edição, foi até dedicado ao Marco Halpe. Aqui eu faço também, prestigio o papel dele dentro do setor espacial. Ele coordenava lá o Parque Tecnológico. Então, a gente tem parques tecnológicos, polos de inovação, incubadoras, aceleradoras, como possibilidades de fortalecimento, de consolidação, de implantação de ambientes promotores de inovação. E a legislação trouxe, sim, várias possibilidades em relação a esse fortalecimento, que é um dos pontos principais que eu quero deixar aqui. Eu quero colocar minha fala aqui, focar minha fala em dois grandes pontos: ambientes promotores de inovação e compras públicas de inovação. Eu não vou falar muito da encomenda tecnológica, eu vou deixar para o meu amigo André Hauer, mas é um grande instrumento de fomento à inovação e de compra pública de inovação. E eu vou falar um pouco de compra pública de inovação na parte do marco legal das startups. Mas na parte, sim, de ambientes promotores de inovação, que é a primeira perna que eu coloco, o Estado pode participar de várias formas, inclusive para fortalecer, né, os ambientes promotores de inovação, por meio da criação e governança das entidades gestoras, né, de ambientes promotores de inovação, parques. Né? O Estado pode ceder hoje imóveis seus para parceiros privados. E eu me obriguei muito na época da legislação para que essa cessão de imóveis de uso privativo de bem imóvel público, né, federal principalmente, fosse de forma direta. A gente colocou isso no decreto. Hoje pode ceder de forma direta, até para focar, né, em empresas que tenham pertinência temática, com a universidade, que é uma ICT pública federal, com o INPE, né, para que essas entidades tenham a liberdade de escolher os seus melhores parceiros dessa área privada, de forma direta. Por que de forma direta? Para ter realmente o resultado. Porque é um grande foco do marco legal de ciência, tecnologia e inovação e de startups, que a gente sempre buscou, foi resultado. Focar sempre em resultado. E é isso que tem que ser. Então, quando você cede, né, para um parceiro aquele espaço físico, para que naquele espaço ter um compartilhamento de ideias, né, ter uma construção de alianças estratégicas que fomentem, ou que difundam, ou que criem, sim, inovação, é muito importante. Então, a gente procurou o tempo todo trazer essa liberdade para o gestor, por meio da sua política de inovação, que é outro grande ponto que a gente trouxe no marco legal, e também por meio dessas sessões. E também a gente trouxe a possibilidade, como um instrumento legal, de compartilhamento de infraestrutura, né, laboratorial, materiais e demais instalações das ICTs públicas para incubação de empresas. Então, a gente também fez uma mudança de mindset. Eu gostei muito da abordagem do meu amigo Henrique, né? Eu gosto muito dessas abordagens diferentes, e a gente buscou fazer isso dentro do marco legal, uma discussão muito madura e muito profícua com o Ministério do Planejamento na época, né? Que era realmente para dar liberdade de fazer negócio. A gente tem que trazer essa visão de negócio, né, para o setor público, de todas as formas, principalmente nas universidades. Todas as imersões que eu fiz, eu acabei de voltar de Portugal para o Web Summit, então a gente vê isso muito forte. É sempre a comunidade científica muito atrelada ao setor produtivo, e a formação desses ambientes promotores de inovação visa exatamente isso. Fui para Israel, vi a mesma coisa, fui para São Francisco, Alemanha, Suíça e agora Portugal. Né? A gente sempre visualizou, Suíça também, não sei se eu falei, então a gente sempre visualizou essa interação, né, entre setor público, privado e comunidade científica, e principalmente, né, setor público e comunidade científica, né, setor privado e comunidade científica. Então, a comunidade científica tem um papel muito grande. Eu fui ver aqui o resultado da enquete que vocês estão fazendo. A maior parte é da universidade, são colegas de universidade. Então, é muito bom vocês ouvirem isso, porque tenha esse empreendedorismo inovador dentro das universidades. Isso é muito importante. A gente quis mudar isso no marco, não só permitindo que os pesquisadores públicos participem desses negócios, dessas parcerias e ganhem dinheiro, mas também as ICTs, por meio dos contratos de prestação de serviço tecnológico, elas podem ganhar dinheiro também. Então, tem que pensar sempre realmente em gerar inovação, e como a citação do Henrique sempre é oportuna, como o Silvio Meira coloca, novas e melhores notas fiscais. A inovação provoca isso, né? Um adensamento da cadeia produtiva e novas e melhores notas fiscais. Isso depende muito do nosso capital humano, principalmente das universidades públicas e privadas. Então, o marco tem isso aí. O marco tem essa visão, né, muito, muito forte. Então, isso é o marco legal de ciência, tecnologia e inovação, com essa visão da tríplice hélice, trazendo essa liberdade para o gestor. Os temas que a gente pode citar aqui, que o marco trouxe, que são importantes,
E são os instrumentos jurídicos, né? Não só instrumentos legais de fomento, mas instrumentos jurídicos, como convênio de parceria e desenvolvimento, que pode ser feito através de recursos que podem ser encaminhados via Orçamento Geral da União, no caso da Administração Pública Federal. Nós temos acordo de parceria PDI, quando existem parcerias entre setor privado e setor público, não tem recurso público sendo destinado para o setor privado, mas tem sim uma parceria com interesse recíproco para conseguir inovação. Nós temos a facilitação nas importações de bens, uma prestação de contas focada no resultado e não na análise orçamentária, físico-orçamentária, orçamentária financeira. Então, focado muito no resultado, com prazo para a administração fazer a prestação de contas, finalizar a prestação de contas, 1+1, ou seja, são 24 meses no máximo, 12 meses mais 12 meses. Se não fizer a prestação de contas, o pesquisador ou a entidade que recebeu o recurso público vai ficar isento de prestar informações. Então, libera, né? Não fica aquele tempo todo, tira. Colocou a possibilidade também de despesas operacionais em convênios, o recurso público repassado, separar ali até 15% para despesas operacionais, para serem gastos com despesas operacionais. O que seria isso? Contador, advogado, e deixar o pesquisador, né? A entidade que está ali fazendo a pesquisa finalística, preocupado só com o resultado e não com a burocracia. É isso que a gente tenta fazer sempre na nossa secretaria, tirar a burocracia, desregulamentar ao máximo e trazer liberdade, mas sempre lembrando que tem responsabilidade. A parte do orçamento, nós também trouxemos alguns avanços, né, de liberdade também para o gestor. E já entrando um pouco aqui na parte do marco legal, né, então, eu trabalhei quando era consultor jurídico no CTI e agora como secretário no marco legal das startups e muito focado no empreendedorismo. Fazer uma diferença aqui muito rápida do que seria o marco legal de ciência, tecnologia e inovação e startups, cada um com o seu olhar. O olhar do marco legal de ciência, tecnologia e inovação é ali entre o setor público muito forte, né, fomentando, apoiando, dando suporte à inovação, né, fazendo com que se crie ali a tríplice hélice. Então, é muito focado no setor público para o privado. Já o marco legal das startups ele tem um olhar diferente, tanto é que ele é dividido em 3 grandes eixos. O primeiro, melhoria do ambiente de negócio, então olha muito para o empreendedorismo inovador, para o setor privado. O segundo, facilitação de investimentos, também olha muito para o setor privado, trazendo liberdade para o investidor anjo, né, nas tratativas com o empreendedor, que é o dono da startup. Também traz segurança jurídica na parte de desconsideração da personalidade jurídica, traz possibilidade de aportes, né, que são obrigatórios em razão de leis de incentivo fiscal, podem ser agora feitos para startups também. Então, traz essa possibilidade, no segundo eixo, que é a facilitação do investimento. E eu vou aqui pegar um pouco do terceiro eixo. Qual é o terceiro eixo do marco legal das startups? É o único eixo que eu digo que é do Estado. Por quê? Porque ele trata da modernização da relação do Estado com o setor privado. De que forma? Por 2 grandes instrumentos, e eu entendo que eles são revolucionários. E eles se confirmam porque eles são revolucionários. Hoje, eu tenho a satisfação de dizer que o marco legal das startups foi aprovado em 31 de agosto, né? Entrou em vigência em 31 de agosto desse ano, do ano corrente, 2021. Nós já temos 3 desafios que já entraram em contato comigo. Um foi o curso até que a gente deu lá da Petrobras, eles já trabalharam de 12,9 milhões, o primeiro desafio de inovação, usando um desses instrumentos de modernização da relação do Estado com o setor privado, que é o CPSI, novo instrumento de compra pública de inovação. Ele visa contratar soluções inovadoras, dando liberdade para o gestor contratar e testar aquela solução inovadora no seu ambiente administrativo. Então, como é que funciona? Você abre um edital, dá 30 dias, as propostas do setor privado chegam, né? Porque o setor privado, o que é que o setor público precisa? Colocar o problema e o resultado que espera. O setor privado vai trazer a solução que ele acha que é mais adequada. Então, ele traz ali as propostas, o setor público vai escolher a quantidade de propostas que o orçamento dele permite, né? E vai contratar. Pode ser 1, 2, 3 propostas e testar. Em quanto tempo? Em 2 anos, 1+1, né, para testar ali. Se ele achar que pagando até 1.600.000 de teto, né, até 1.600.000 de teto por cada proposta, teste. Se ele gostar de uma proposta, né, tem 3 propostas, A, B e C, ele gostou da A, ele pode comprar, né, adquirir, por meio de um contrato de fornecimento, esse escalonamento, né, muito parecido com o que tem na ETEC. Então, ele contrata e o valor desse contrato vai até 8 milhões e o prazo máximo de 48 meses. Então, nós temos esse novo instrumento de contratação de solução inovadora, muito focado em startups, empreendedores inovadores, muito simplificado. Ele é mais simples do que encomenda tecnológica, porque não exige risco tecnológico. E o outro instrumento de modernização da relação do Estado com o setor
privado é o sandbox regulatório. Isso é muito importante para o setor espacial, que traz sempre soluções inovadoras. O sandbox regulatório é o afastamento de incidência de alguns regulamentos dentro do ordenamento jurídico brasileiro, né, de decreto para baixo, evidentemente. O que seria? Seria uma colaboração entre o regulador e o regulado para formular, para elaborar, para criar, instituir normas mais saudáveis e mais modernas. Então, são esses avanços que eu queria trazer aqui. Tânia, né, agradeço a oportunidade, agradeço a sua mediação, muito importante, né, ter esse feedback, não só seu, como do André Howen e do Rick Trock, nesse diálogo de hoje. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Bruno. A gente poderia também ficar te ouvindo aqui mais tempo, mas infelizmente o tempo é curto, você deu uma corridinha, a gente viu, né? Mas foi muito legal ouvir aí você apresentar a evolução da legislação ao longo dos anos, a gente consegue compreender melhor como que aconteceu para a gente chegar onde a gente está agora, né? Com esse arcabouço jurídico bem robusto, que permite muitas inovações aí para os gestores públicos. Eu achei interessante que você citou, né, a questão da responsabilidade vindo junto com a flexibilidade e a responsabilidade. E é isso mesmo, né? A flexibilidade sempre foi uma demanda muito grande dos gestores públicos, porque eu fico muito engessado com o pregão eletrônico, com essas modalidades que eu tenho disponíveis, mas junto com essa flexibilidade vem a necessidade de uma maior motivação, de instrução processual, de um planejamento bem consistente, uma análise de viabilidade de negócio, enfim. Existe uma série de responsabilidades, mapa de risco, gestão de risco, ao longo de todo o processo. Então, existe uma série de implicações dessa flexibilidade que é importante lembrar, né? Mas, por outro lado, a gente espera que isso faça também com que esse envolvimento gere frutos muito maiores lá no final, né? Focado no resultado, como você também falou. Eu também gostei que você citou uma série de possibilidades, instrumentos que simplificam, desburocratizam, enfim, que acabam incentivando esse mundo das compras públicas de inovação, como o CPSI, o sandbox regulatório, enfim. Foi muito boa a sua apresentação. Obrigada, Bruno. Então, agora eu vou passar para a gente não se demorar mais, ao meu amigo também, aqui hoje só amigos, pessoas queridas, Dr. André Tortato Howen, diretor de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação e Infraestrutura do IPEA. Olá, pessoal, uma boa tarde a todos. Mando um axé aqui da Bahia, eu estou em férias, mas fiz questão de participar do evento, porque acredito, de fato, no potencial multiplicador do setor aeroespacial, do espaço, enquanto setor industrial e setor dual, né? Pessoal da EB, muito obrigado pelo convite. Mundo Gel, obrigado pela organização. Tânia, Bruno, Daniel, meus colegas, amigos, muito obrigado por dividir a mesa com vocês, a mesa virtual. Apesar de ser virtual, a gente tem a possibilidade mesmo em férias de participar do debate. Se por um lado a gente tem um certo cansaço de webinars e afim, pelo menos a gente consegue unir as pessoas que estão em lugares tão distintos e tão longe. Bem, gente, nos próximos 15 minutos eu vou tratar de instrumentos específicos de compras públicas que podem ser usados para impulsionar a inovação no setor privado, no setor espacial privado. Mas, antes de mais nada, deixa eu dar um pressuposto básico da nossa conversa aqui. O pressuposto é o seguinte, e aí não é uma interpretação ideológica, não é uma interpretação tem fundamento em qualquer outro lugar que não na própria análise empírica. Sem o papel indutor do Estado, não há setor espacial dinâmico, seja pela capacidade de compra do Estado, seja pela sua regulação, sobre o monopólio da regulação. Tá? Então, não se enganem. Assim como o Vale do Silício nos Estados Unidos se deve muito mais as demandas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos do que do espírito empreendedor norte-americano, o mesmo pode ser dito do setor aeroespacial. Se hoje a gente tem um Elon Musk, que foi citado várias vezes e volta a ser citado agora, explorando privadamente o mercado espacial, é porque houve no passado uma corrida espacial, evidentemente
tinha um cunho ideológico, de disputa ideológica entre Estados Unidos e antiga Rússia, desculpa, antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eu quero dizer que se hoje a gente tem um Elon Musk é porque a gente teve um impulso estatal muito forte no passado, né? Aquele discurso do Kennedy dizendo que em 10 anos a gente vai colocar um homem na Lua é, de fato, um momento histórico para a política industrial, não só para o setor espacial. A Mariana Mazzucato explora isso no seu último livro, a Mission Economy, né? Uma economia de missão com objetivo concreto. Mas o ponto central aqui, o pressuposto central é o seguinte, meus caros: sem a participação do Estado, não há desenvolvimento tecnológico do setor espacial. Isso é uma evidência empírica, né? O desenvolvimento espacial norte-americano, o programa Apollo, etc. e tal, não é fruto de uma relação de mercado de demanda de oferta respondendo a uma demanda. Não foi um ajustamento de preços que levou ao desenvolvimento do setor espacial norte-americano, mas uma estratégia pública muito efetiva. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que uma perna importante do setor espacial é pública. Não tem como fugir disso, por mais que a gente não goste disso, ou por mais que a gente goste, isso não é relevante. É uma evidência empírica. Mas também é uma evidência empírica que a participação privada é fundamental. Então, o ponto essencial aqui, esse primeiro ponto essencial da minha fala é o seguinte: não adianta. No setor espacial é preciso cooperar público-privado. Sem cooperação pública e privada, não tem desenvolvimento tecnológico no setor espacial. Então, eu já conheço empresários, pequenos empresários, startups, unicórnios, que me disseram: nossa, eu não quero nem saber de me relacionar com o Estado, eu não quero nem vender para o governo, porque um rolo demora a receber, etc. e tal. Bem, sinto dizer, senhores, sem uma correta e fluida relação público-privada, não tem desenvolvimento tecnológico. Simplesmente porque os níveis de incerteza, principalmente no setor espacial, são tão elevados que ou o Estado assume parte dessa incerteza, ou, de alguma maneira, dando crédito subvencionado, dando de investimento direto, bolsa, ou fazendo uma compra através de uma encomenda tecnológica de um CPSI, que é o Contrato por Solução Inovadora. Então, isso é um recado para o pessoal do setor privado que nos assiste. É muito importante entender como o Estado funciona e os mecanismos nos quais você pode se apoiar para promover desenvolvimento tecnológico junto com o Estado. Não é uma opção ignorar a presença do Estado. Seja para dividir risco, seja para que o Estado faça uma boa regulação. Tá? O setor espacial é um setor dual, com características bélicas e civis, portanto, não tem como fugir da relação público-privada. Esse é um fato. E é preciso conhecer os instrumentos que você pode se apoiar e como funciona o Estado. Dito isso, a segunda coisa que eu digo é o seguinte: não se enganem. No Estado brasileiro, no governo federal, há muita gente boa, muita gente comprometida. O que a gente vê, as notícias que a gente vê de problemas e etc. e tal, são fruto do comportamento de uma minoria. A gigantesca maioria é tão comprometida quanto eu, a Tânia, o Daniel, o Emerson, o Bruno Portela, todo mundo. A grande maioria está louca para fazer esse país um lugar melhor de se viver e está louca para usar o dinheiro público com eficiência. Então, não se enganem, a relação com o Estado é necessária e também ela é possível porque tem muita gente boa a fim de fazer e a fim de executar. Tá? Bem, se a gente não pode esquecer, não pode ignorar o Estado, seja pelo poder de compra, seja pelo monopólio da regulação, eu vou tratar de um tema aqui, que é a compra pública. Por que a compra pública? Porque a compra pública é o instrumento no qual o Estado consegue, de maneira mais contundente, mais eficiente, direcionar o desenvolvimento tecnológico, né? Se, através dos instrumentos tradicionais, como bolsas, crédito, etc., eu consigo influenciar o desenvolvimento tecnológico, com as compras públicas, eu consigo determinar o entregável claro
que a empresa privada vai entregar ao Estado. A compra pública tem essa característica, é um contrato com reciprocidade. Então, eu não contrato qualquer pesquisa, eu não contrato qualquer entregável, eu contrato este entregável, eu contrato este objeto. Não é para você fazer a pesquisa que você quiser dentro de uma determinada área, como é o crédito da FINEP, do BNDES. Se você tem o seu projeto, a gente vai financiar. Não, aqui eu digo o seguinte, aqui eu uso o mercado consumidor potencial para puxar um determinado desenvolvimento tecnológico. E você só pode fazer o esforço dentro daquele objeto que a gente estabeleceu em contrato. Qualquer outro esforço eu não posso te financiar. Essa é a beleza da compra pública, porque ela coloca na mão do Estado a possibilidade de escolher qual é entregável. Tá? Bem, a gente tem hoje 5, né, nessa profusão de novas leis, que é muito engraçado isso, né? A gente é muito de criticar o país, mas mesmo no momento de superpolarização, no momento pós-Lava Jato, que trouxe um medo danado para o gestor de assinar, de se responsabilizar, mesmo nesse cenário totalmente adverso, a gente conseguiu fazer uma nova lei de licitação, não é perfeita, mas tem muita inovação legal ali. A gente conseguiu lançar uma nova lei de inovação, um decreto regulamentador da lei de inovação, um marco legal de startups, uma nova lei de instrução ao direito brasileiro, ou seja, um conjunto muito importante de novidades foram trazidas num ambiente muito averso à novidade. Se a gente der um passo atrás e sair da confusão que a gente se meteu em termos de dar um passo atrás analítico e olhar por cima, você vai ver que os últimos anos promoveram um avanço enorme de legislações. E, inclusive, legislações que reconhecem o poder transformador das startups. Tá? Então, eu vejo com bons olhos esse movimento, essas novidades que apareceram legais, porque elas apareceram num ambiente totalmente hostil à novidade, ao debate. O debate estava, mesmo o debate político estando muito bloqueado, a gente conseguiu fazer avanços significativos. Então, a gente está numa fase positiva, a gente tem resultados positivos. A sociedade brasileira fez conquistas relevantes. Tá? Dentro dessas conquistas, do ponto de vista das compras públicas para inovação, a gente criou 5 instrumentos nesse conjunto de novas leis, 5 novos instrumentos que podem ser usados para fazer o quê, gente? Para usar o poder de compra do Estado para puxar a inovação privada. Eu posso fazer isso, eu posso puxar a inovação, eu posso influenciar a inovação de 2 maneiras. Eu posso atuar pelo lado da oferta, que é eu dou dinheiro para a empresa fazer o que ela acha que ela deve fazer em determinada área do conhecimento, do crédito, do bolso, da subvenção. Então. Ou eu posso dizer o seguinte, olha, eu vou pagar para você desenvolver um determinado produto e, se der certo, eu vou comprá-lo ao final. Foi o que a gente fez com a vacina da AstraZeneca, por exemplo. Não existia, e a gente financiou a P&D. Deu certo, a gente comprou 100 milhões de dólares. É o que a AEB está fazendo com o sistema de navegação inercial. Vamos pagar para desenvolver, se der certo, a gente compra algumas unidades. Então, é usar o mercado consumidor para promover a inovação. E aí eu dizia no começo, a beleza está em determinar exatamente qual é o entregável que eu vou comprar. Ok? Bem, são 5 instrumentos. Eu vou citá-los aqui nessas diferentes leis que eu falei para vocês. Prêmios para inovação. Pela primeira vez, a gente pode premiar, estabelecer um desafio, premiar o vencedor e dar, pela primeira vez, a gente pode dar a propriedade intelectual para o vencedor. De maneira muito estranha e completamente incongruente, a gente tinha prêmios para inovação, premiava, mas a propriedade intelectual ficava com o Estado. Isso acabou. A propriedade intelectual pode ser negociada ou dada completamente para o vencedor. A gente tem chamado isso de prêmios para inovação. O segundo instrumento são os diálogos competitivos. São situações nas quais eu tenho um problema complexo, eu não sei qual que é a melhor solução, e eu também não sei como é o melhor mecanismo de financiar essa solução. Eu não sei como contratar. Por exemplo, eu preciso levar água a um bairro muito alto. Está faltando água, a água não chega lá. Eu não sei se a melhor solução é um carro-pipa, se é uma bomba mais forte, uma bomba de pressão mais forte. Eu não sei se é a captação da água da chuva. Enfim, eu também não sei como eu vou financiar isso. Eu não vou contratar. Vai ser por litros d'água, vai ser por caminhão. Enfim, para essas situações complexas,
que eu não sei qual é a solução ideal, eu posso fazer um diálogo competitivo, pré-seleciono alguns fornecedores e, a partir desse grupo pré-definido de fornecedores, eu seleciono o vencedor da licitação. É um modelo muito usado na Europa. Eu tenho as famosas encomendas tecnológicas. Basicamente, eu adquiro não uma solução, eu adquiro o esforço de pesquisa e desenvolvimento para tentar chegar a uma solução. Então, a AEB está fazendo uma encomenda para um sistema de navegação inercial que vai num lançador de satélites. Ela não está comprando 4 lançadores nem 10, ela está comprando um esforço de pesquisa e desenvolvimento para tentar chegar nesse sistema de navegação inercial. Tá? Então, é um instrumento completamente inovador, mas ele é extremamente transformador. É o instrumento que a gente usou para comprar a vacina da AstraZeneca. Eu tenho um problema, eu preciso imunizar as pessoas, mas a solução não existe. Portanto, eu vou comprar o esforço para desenvolver essa solução. Se der certo, eu tenho uma opção de compra lá, eu executo a opção de compra. Aí, como deu certo a vacina, comprei 100 milhões de dólares. Se der certo, o sistema de navegação inercial vai ter uma opção de compra. Lá na encomenda da AEB, ela vai comprar tantas unidades. Este modelo de encomenda é um modelo claramente baseado nas compras de tecnologia do governo federal norte-americano. Além disso, eu tenho as margens de preferência que voltaram, margens de preferência normais e adicionais. O que é isso? Eu posso comprar mais caro em eu fazendo uma licitação normal de qualquer bem ou serviço, eu posso pagar mais caro em 2 situações. Se o produto for manufaturado no Brasil, eu posso pagar mais caro até X%, e se o produto for fruto de inovação no Brasil, eu posso pagar mais caro ainda frente ao concorrente internacional. É um Buy Brazilian Act, alguma coisa parecida, mas que tem um poder enorme de fortalecer a produção e a inovação local, se bem usado. A gente tem uma história ruim de uso de margem de preferência, a gente precisa mudar isso. A gente usou de maneira indiscriminada e sem critério. A gente tem ainda, por último, é o quinto, o CPSI, que é o Contrato Público de Solução Inovadora, que é fruto do trabalho do Bruno e do Caio Barbosa, que é um instrumento pensado para e-government, ou para GovTech, pensado para GovTech, mas não é exclusivo de GovTech. Então, é o seguinte, eu preciso de uma solução para um lançador de satélite. Essa solução é uma inovação, eu nunca comprei, eu sei que tem 4, 5 concorrentes, tem 4, 5 inovações que acabaram de surgir, eu não consigo fazer uma licitação para escolher entre elas, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma licitação que a licitação é o próprio teste. Eu contrato as 5, num ambiente controlado, elas vão fazer um teste. Vou testar essas 5. Testei as 5, a melhor é a que vai ser adquirida. O teste é a licitação. Tá? E aí, por que é pensado para startup? Porque no CPSI, a administração, posso remunerar a empresa durante os testes. Isso era muito importante. A gente, no passado, convidava as startups para fazer testes, mas não podia pagá-las. E como muitas startups são simplesmente 2 rapazes ou 2 mulheres, 2 guris, 2 gurias e um computador, eles não têm grana para ficar sustentando esses testes. Então, agora eu posso remunerar durante a fase de teste. E eu faço um contrato para teste e um contrato para fornecimento em escala. Isso é muito bacana. Isso é uma inovação que bebe na Europa, bebe nos Estados Unidos, mas é uma inovação legal, muito brasileira, do Bruno e do Caio. Então, eu tenho esses 5 instrumentos que vão ser usados para cada situação específica. Vai ter instrumentos que são voltados para contratar pesquisa antes da inovação, outros para testar inovações, outros para verificar se a inovação frente ao comum, ao rotineiro, é melhor ou pior. Tá? Então, eu tenho esses 5 elementos e o que é essencial nesses 5 elementos, para a gente encerrar? É essencial que os gestores públicos sejam capacitados para empregarem esses instrumentos. Fazer inovação não é trivial e não é em lugar nenhum do mundo.
Portanto, uma gestão profissional e uma capacitação para entender, sobretudo, da incerteza do processo inovativo é fundamental. Pela primeira vez, o Brasil tem um conjunto mais do que suficiente de instrumentos de apoio à inovação. Pela primeira vez, o Brasil tem um conjunto mais do que suficiente de instrumentos que agem pelo lado da demanda, pelo lado da oferta. O que nos falta agora é uma capacitação e uma profissionalização da gestão de inovação e da ciência e tecnologia. Em geral, um bom cientista não é um bom gestor de ciência e de tecnologia. A gente precisa formar bons gestores tecnológicos. E, adicionalmente, é preciso que essa relação público-privada ocorra, primeiro, sem qualquer preconceito, e que ocorra, sobretudo, de maneira fluida, de maneira aceita. E como se faz isso? Profissionalizando essa relação. Treinamento, transparência e, sobretudo, um espírito público suficientemente arraigado nos agentes que permita que esses dois universos se conversem. Porque aí não é uma questão ideológica, gente, não é uma questão política, é empírico. Desenvolvimento tecnológico do setor aeroespacial só acontece quando esses dois agentes se conversam e que é feita uma tradução entre os interesses públicos e os interesses privados. É isso. Gente, obrigado. Espero ter ajudado aqui da bela Porto Seguro. Excelente. Obrigada, Raul. Bom, mais uma vez, né, uma apresentação que trouxe diversos aspectos aí que a gente precisa levar em consideração que são fundamentais, né? A questão do compartilhamento de risco com o Estado, fundamental. Realmente não dá para ter esse preconceito, né? Sem o Estado, as coisas não vão andar. As inovações não vão acontecer. Essa questão dos contratos entregáveis, isso é fundamental. Foco no resultado, né? Objetivos claros, problemas concretos a serem resolvidos. Isso é uma coisa muito importante. Existe essa mudança de foco mesmo, né? Não é pesquisar por pesquisar. É contratar algo que vai resolver uma necessidade real da sociedade, do órgão contratante e relevante também, né? Você fala muito, né, Raul, do fetiche da inovação. Afastar o fetiche da inovação, inovar quando realmente é necessário para resolver um problema concreto. E também todas as potencialidades que você trouxe aí das ferramentas, especialmente tenho um carinho especial pela encomenda tecnológica, aprendi muito com você e conduzindo vários projetos. É um instrumento, como você falou, inovador, transformador, tanto é que nós lá no TCU estamos adotando também o mesmo instrumento para resolver um problema sério que a gente tem com volume de instruções processuais, de denúncias em licitações e contratos. Enfim, foi mais uma apresentação excelente. Eu acho que agora a gente... vou pedir até ajuda para o Emerson. Agora é a hora das perguntas, né, Emerson? Era para ser... Só que eu acho que a gente estourou o nosso tempo, né? Estourou um pouquinho, Mas se você quiser fazer umas 2 perguntas, aí acho que é possível. O pessoal estava empolgado porque o assunto é muito interessante, realmente, entendeu? Não, esse tema já está garantido para o ano que vem, né? O evento ano que vem vai ser presencial, vai ser importante a gente se encontrar, quem puder. O André vai... Bom, o André estava muito inspirado também ali na Bahia, né? Com esse sol lá fora, acho que é muito inspirador, né? Mas eu acho que dá para fazer rapidinho 2 perguntas, Tânia, por favor. Eu acredito que o Bruno teve que sair, né? Então Saiu. eu vou fazer a pergunta para o André, mas eu vou começar para o doutor Henrique, eu vou fazer uma perguntinha para ele. Doutor André, na sua opinião, qual o instrumento do marco legal de ciência, tecnologia e inovação que você considera mais conhecido, importante e difícil de ser implementado, do ponto de vista jurídico? É para o Henrique, né? Para mim ou para o André? Henrique, doutor Henrique. Qual é o instrumento jurídico que é mais difícil de ser implementado? Olha, olhando para os gestores, né? Da realidade dos gestores. Do gestor. Eu vejo muita resistência, sabe, Tânia? Assim, muito desconhecimento ainda sobre as ferramentas do Marco Legal de Inovação. Mas eu acredito que alianças estratégicas elas ainda podem ser muito melhor exploradas ainda, né? Então, assim, eu vejo essa como uma menina dos olhos, assim, né? A menina de ouro do nosso marco legal, porque a partir dela podem fluir muitas outras
iniciativas. Então, assim, nós temos o polo lá de São José dos Campos, e eu ainda sinto que a gente ainda não está explorando muito bem isso, né? Então, assim, nós começamos aqui com a encomenda tecnológica, é um instrumento complexo, mas se você se debruçar, se a gente conseguir, né, sem resistências, explicando de uma forma mais leiga, vamos dizer assim, para os gestores, eu acho que a coisa começa a andar. Agora, sem dúvida nenhuma, eu acredito que a que está sendo menos explorada agora, né, além das alianças estratégicas, é também a questão da participação minoritária do Estado nas startups, por exemplo, ou em outras empresas. Ninguém não sabe nem como faz isso ainda hoje, né? Então, assim, a gente já avançou muito em alguns instrumentos que são mais concretos, vamos dizer assim, mais fáceis, mas assim, eles são evoluções de instrumentos que já existiam, mas outras ferramentas que são mais impactantes, acho que a gente ainda está muito a desejar. Desculpa, tudo bem. Obrigada, doutor Henrique. Vou fazer uma pergunta agora para o André, mas eu vou priorizar a pergunta que foi feita aqui no chat pelo Alexander. Ele pergunta onde posso encontrar mais informações sobre essas novas ferramentas de fomento. E aí eu já vou emendar essa pergunta, já responde as duas, né? Onde ele consegue encontrar essas informações e aí já indicar quais seriam 3 boas práticas a serem observadas pelos gestores públicos quando se utilizarem desses instrumentos para contratação de inovação. É isso aí, gosto de pergunta objetiva. Em primeiro lugar, hubtech.abdi.com.br. É uma iniciativa do IPEA, com a BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e estava ali sombreada pelo TCU também, a Tânia, todo mundo estava ali envolvido. O Hubtech surgiu para divulgar iniciativas de compras públicas para inovação. Primeiro, encomendas tecnológicas, que era o que a gente estava trabalhando na época, mas já está indo para prêmios para inovação, está indo para CPSI. O que você vai encontrar no Hubtech? É uma plataforma que tem toda a informação possível pública, inclusive recebida via a Lei de Acesso à Informação, sobre os processos mais contundentes de compras públicas no Brasil. Tá? Então, você tem ali a encomenda da AstraZeneca, você tem o contrato de encomenda do STF, o STF contratou um sistema de algoritmo, um desenvolvimento de um algoritmo para minutas de decisão em segunda instância. Você tem no Hubtech, hubtech.abdi.com.br. Você tem também você tem cursos, tá? Há um curso da ENAP, no qual eu e a Tânia somos instrutores, é um curso certificado de encomendas tecnológicas, financiado pelo BID. Esse curso dá certificado, é gratuito, são 30 horas. Está muito em volta de encomenda ainda, mas as coisas a gente está migrando para essas outras coisas, porque a equipe é pequena. E está todo mundo que está aqui também envolvido nisso, tá? Então, lá você vai encontrar casos, entrevistas, cursos. Esse evento vai estar lá também. Dê uma navegada no Hubtech. Tá? Vai levar para outros Hubtechs parecidos, tipo o Toolkit de compras públicas para inovação, que foi feito pelo nosso amigo Rafael Fácil. Tem link para outros Hubtechs da vida. Tá? Mas ele é um nó bacana de uma rede. Tá? Ele vai levar para outros lugares da rede. Resposta para a segunda pergunta. Antes de mais nada, vai fazer qualquer instrumento, tem que fazer treinamento. E aí não falta treinamento. Tá? Acabei de citar para vocês, o Hubtech está cheio de treinamento, que dá certificado, inclusive. A ENAP acabou de lançar um curso de compras públicas para inovação. Então, assim, é indispensável o treinamento. Tá? Por exemplo, no Hubtech você tem... E a citação às fontes específicas de informação. No Hubtech, por exemplo, tem lá o meu guia e do Caio de encomendas tecnológicas. E aí tem o link para o guia, pelo guia de encomendas tecnológicas do Tribunal de Contas da União. Então, vai treinamento. Segundo, instrua o processo citando esses documentos específicos sobre o tema. O terceiro elemento é converse com as pessoas. Converse com as pessoas. Procurem a gente, procurem o Henrique. O Henrique tem experiência na encomenda da IB. Procure a Tânia. Ela é uma das mães do
do mapa de risco de encomendas tecnológicas. Liguem para as pessoas, nos procurem no LinkedIn. Eu estou lá no LinkedIn, se vocês procurarem André Hauen, com R, não é com H, me procurem, conversem comigo, me mandem mensagem, conversem com as pessoas. Seguramente alguém já fez. Tá? O que há de mais? Então, é o seguinte, treinamento e conversar com as pessoas, e 3, citar os documentos específicos paralegais que foram feitos para isso. Eles não são documentos legais. Né? O Guia de Encomenda Tecnológica é uma publicação do IPEA, que é um think tank. Portanto, não tem valor legal, mas tem um valor paralegal muito importante. Fiquem ligados, conversem com as pessoas e fiquem ligados no que está acontecendo. Por exemplo, eu esqueci o link, mas a Petrobras está lançando um negócio gigantesco de compra pública de solução inovadora, desafios, alguma coisa. Eu botei lá no meu LinkedIn. São 12 desafios que vão ser contratados. Tem coisa relacionada à área espacial, de geoposicionamento, georreferenciamento, alguma coisa assim, que eles estão usando o CPSI. Tá? Então, a Petrobras é uma das instituições que está mais avançado no uso das compras públicas de inovação. Então, é o seguinte, treinamento, está chovendo lugar de treinamento, entre no Rabitec, lá vocês vão se encontrar. Segundo, citem as bibliografias paralegais. E terceiro, converse com as pessoas. E muita gente já fez. Tá? Excelente, André. Bom, Emerson, acho que a gente vai encerrar até em respeito ao pessoal que está no próximo painel, né, que a gente já se estendeu demais. Eu queria só agradecer mais uma vez a oportunidade de mediar esse painel, aos painelistas e aos participantes aqui, quem nos prestigiou nesse momento, foi muito bom. Excelentes palestras. Muito obrigada, pessoal. Boa tarde a todos. Muito bom. Eu agradeço, Tânia, agradeço, André. O André já vai tomar uma água de coco aí agora, né? O Henrique, e eu só queria fazer um comentário que a gente se sente muito orgulhoso, né, em ser brasileiro, né, em ter escutar tudo que a gente escutou hoje, né, as formas que o Estado brasileiro eficiente, né, se tornando cada vez mais eficiente para promover inovação, para fazer com que a sociedade ande, né, que a tríplice hélice sempre se fala na academia, na indústria e no governo. Mas acho que talvez a quadrihélice seria a sociedade, porque tudo isso tem que se movimentar para a sociedade receber os benefícios de tudo isso, né? Então, parabéns aí para o trabalho de vocês, e com certeza esse tema vai voltar a ser objeto aí da gente conversar nos próximos meses aí, tá bem? Muito obrigado. Excelente. Obrigada, pessoal. Um Obrigado, abraço. pessoal. Até logo. Até uma semana. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Valeu.